Mais de 5 milhões de propriedades e posses rurais em todo o país já fizeram o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Mas preste atenção, se você fez o seu CAR e tem áreas que precisam ser recuperadas, é hora de se juntar ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Lá você pode escolher como vai fazer para deixar tudo certinho nas suas terras. Vá lá na Central do Proprietário e Possuidor Rural, www.car.gov.br e veja como fazer. O CAR já é um sucesso. Agora é hora do PRA. É pra já! Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Conduz este programa ao meu lado o nosso diretor, Mário Milani. Olá, Milani. Olá, Giovana. Então, o CAR é o primeiro passo para a regularização ambiental e também permite que os proprietários de terras com excedentes de vegetação nativa tenham alguns benefícios previstos pelo Código Florestal. E para esta nossa conversa, recebemos aqui no estúdio Adair Heck. Ele é formado em Geografia, bacharel em Direito, com especialização em Qualidade Ambiental e Planejamento Municipal e também em Análise Ambiental. É técnico do Instituto Emater do Paraná, atua na área de Recursos Naturais e Meio Ambiente e coordena as ações do CAR no Estado. Também participa do nosso programa Francelo Monhon, biólogo, mestre em Manejo Florestal e doutor em Engenharia Florestal. É diretor de Restauração e Monitoramento Florestal do Instituto Ambiental do Paraná. Sejam muito bem-vindos ao Paraná Agro Repórter. Então, no mês passado, a governadora Cida Borghetti assinou um decreto para facilitar e agilizar esse processo. A publicação promete beneficiar pelo menos 400 pequenas propriedades no estado. Então, eu começo a conversa aqui com os dois especialistas, o Adair e o Francelo. Eu gostaria de perguntar inicialmente como que funciona o CAR. Olá a todos. Bom, o Cadastro Ambiental Rural é um procedimento eletrônico obrigatório a nível nacional que já desde 2014 já vem sendo implantado nos estados, né? Então hoje o Paraná já conta com mais de 99% dos seus imóveis cadastrados no CAR e agora entra as fases de análise para depois o programa de regularização ambiental e por fim o monitoramento. E esse decreto assinado pela governadora Cida Borghetti, quais são as novidades e o que muda com essa publicação? Perfeito. Na verdade, o decreto ele vem inicialmente dar destaque à central do proprietário possuidor, que é um canal de comunicação entre o proprietário e o órgão ambiental para facilitar e agilizar os procedimentos de comunicação quando da análise para eventuais correções, retificações e informações que o órgão achar necessário ao proprietário. Com isso, temos um avanço na forma de comunicação, bem como demais atividades, como, por exemplo, a possibilidade de automatização dos sistemas, né? Quando forem realizar as análises, isso pode ser utilizado a inteligência artificial, dando também maior celeridade nas análises do CAR. Eu gostaria de perguntar para o Adair quais os benefícios, né, que os proprietários rurais têm com o CAR, com o Cadastro Ambiental Rural. Bom, Milani, olá a todos. É importante ressaltar que o agricultor, historicamente, ele sempre quis exercer as atividades agropecuárias na legalidade. Então, um dos benefícios principais é colocar a propriedade na legalidade. A lei manda fazer o CAR, ela é taxativa, e o proprietário fazendo o cadastro dentro do SICAR, ele está atendendo à lei. E um outro benefício é que ele torna a propriedade apta a contrair várias outras ofertas do governo, benefícios como o crédito. Sem o CAR você não acessa mais crédito, tanto no Pronaf como qualquer outra linha de crédito. Outro benefício que dá para pontuar é que no passado, para você ter uma reserva legal e atendendo à legislação, você precisava
averbar em cartório. O sistema hoje ele reconhece a tua reserva legal delimitada como uma averbação. E você submete ao órgão ambiental a análise e, após aprovada, essa averbação da reserva legal, ela pode ser ocupada ou utilizada dentro da sua dupla finalidade, que é a exploração econômica e a questão de fornecimentos de benefícios ambientais. Historicamente, a reserva legal no Paraná, nós sempre trabalhamos para a sua implantação, mas o proprietário, o agricultor, ele não via aquela área de floresta como um meio de sustentabilidade econômica da propriedade. Ele sempre entendeu que aquele remanescente de vegetação nativa, aqueles 20%, seria só para a questão ambiental. Outra questão é, para quem faz o CAR, ele submete ao IAP a análise da sua propriedade na questão ambiental e ela é mais valorizada até na hora da revenda. Porque nenhum comprador de terra hoje, ele vai se aventurar em comprar uma área de terra se ele não sabe se aquela propriedade teve algum passivo ambiental que ainda não foi submetido para análise do IAP. A lei é clara, ela diz que depois de 22 de julho de 2008, todos os desmatamentos sem autorização ambiental do órgão do IAP, no caso, todas as áreas desmatadas elas devem ser recuperadas. E o comprador, se ele não tiver essa certeza de que aquela propriedade não foi desmatada de forma ilegal, ele não vai ter aquela garantia e ele fica naquela incerteza, ele acaba desvalorizando muita área. Outra questão importante que cabe ressaltar, que o agricultor, a hora que ele vai fazer o CAR, é que ele coloca as informações dentro de um sistema e aquele sistema ele pode ser utilizado tanto para crédito, ele pode ser utilizado para planejamento da exploração das atividades, inclusive numa discussão com o técnico de você desenvolver as atividades de uma forma espacialmente bem distribuídas. Também a lei diz que você tendo o CAR, você tem o direito de acessar subsídios, principalmente na questão da compra de arames, insumos, enfim, para fazer cercas e outras demais. Também você pode acessar um sistema de seguro agrícola diferenciado. E a lei também fala que no futuro, ainda não está sendo disciplinado, mas a gente crê que logo vai acontecer, uma linha de crédito especial para quem fez o CAR dentro do prazo. Também não podemos deixar de lembrar que com o CAR você coloca a propriedade num sistema do Brasil e você dá condições para que os compradores dos produtos do Brasil valorizem mais aquele produto produzido aqui. Porque você está mostrando para o mundo que aquela tua propriedade está ambientalmente adequada e está cumprindo toda a legislação ambiental. Fora várias vantagens que a gente até deixa de elencar, né? E talvez até mais importante que essas que eu elenquei. Vocês falaram em prazo. A gente já ouviu falar muito nos últimos anos no adiamento do prazo, prorrogação, foram dezenas de vezes em que isso mudou. Existe um prazo hoje, então, para realizar o CAR? Na verdade, não. Na verdade, esses prazos que foram alongados aí, em virtude aí do próprio estabelecimento do sistema, nós temos estados como o Paraná que está bem adiantado, mas temos estados da federação que ainda estão no início do cadastro, né? E já tem estados que já estão no PRA, no Programa de Regularização Ambiental, que é o nosso próximo passo. Mas o CAR sempre vai ficar possível. O que a lei prevê é que até 31 agora de dezembro,
quem fizer o cadastro ambiental rural vai ter os benefícios dos dispositivos transitórios da Lei 12.651, nosso Código Florestal. Dentre eles, destacam-se o benefício da regra da escadinha para a questão da área de preservação permanente. Então, pequenas propriedades vão ter o benefício de gradativamente ter a sua APP, a necessidade de recuperação, né? A partir de janeiro do ano que vem, não vai mais ter esse benefício. Então, quem realizar o cadastro no ano que vem não vai ter esses benefícios. O sistema vai travar para que ele vai ter que recuperar daí os 30 metros, e não só os 5, se ele tiver até um módulo fiscal e assim sucessivamente. Então, é muito importante que nessa reta final, quem não fez o CAR, realize isso o quanto antes para ter esses benefícios, conforme comentei. E aqueles proprietários que fizeram o CAR e queiram dar um acerto no cadastro, eles fizeram, passaram alguns dados que gostariam de renovar, de melhorar ou de acertar algumas informações que não foram contempladas naquele momento. Ele pode fazer? É possível? Sim, é possível. A qualquer momento o proprietário pode fazer qualquer retificação, né? Via a central do proprietário, que nós estamos, é o canal de acesso com o Sistema Nacional. Eu vejo também a possibilidade de que, com a automatização que nós vamos fazer, hoje o proprietário, principalmente o pequeno proprietário, nós vamos utilizar essa inteligência artificial e devolver para o proprietário a análise já com adequação ambiental. Então nós vamos o Estado vai estar promovendo um benefício ao pequeno proprietário que não tem muitas vezes condição de realizar a sua retificação, ele precisa de chamar alguém para fazer isso, e muitas vezes esse alguém acaba cobrando o serviço de auxílio, uma consultoria. Então nós estamos numa proposta que eu acho que é o grande diferencial, que o Estado vai realizar essa adequação conforme as bases que nós temos oficiais, e daí vai devolver ao proprietário, ele vai ter que aceitar ou não aquela proposta. Se ele aceitar, ele já vai para o PRA. Se não, a gente vai fazer uma análise normal e ele vai poder argumentar algo diferente daquilo que foi proposto. Então, a gente vai trazer um benefício social para os pequenos proprietários. Para entender o PRA, o agricultor vai ter que fazer o PRA ou é o Estado que vai fazer o PRA? Na verdade, o PRA é um módulo dentro do SICAR. Quem fez o CAR vai poder, esse é um outro benefício contemplado pelo decreto da governadora, que quando você faz o CAR no início, você tinha a opção de já aderir ao PRA, sim ou não. Como é algo novo, muita gente falou que não queria aderir pelo próprio desconhecimento. Então, o decreto prevê que, independente dele ter sinalizado que queria ou não queria aderir ao PRA, todos vão poder aderir ao PRA no momento que ele estiver disponível. Para os pequenos propriedades abaixo de 4 módulos fiscais, vai ter um PRA simplificado, não vai ter necessidade de ART, e para os maiores vai precisar ter uma proposta com uma anotação de responsabilidade técnica. Mas esse é um processo que envolve diversos procedimentos, né, a serem feitos. Por isso precisam de parceiros também. Vocês têm parceiros para poder realizar o CAR? É isso? De que forma que isso acontece? Quais são essas parcerias? Perfeito. A Emater está aqui na figura do Adair, que foi um grande parceiro. Temos também alguns municípios, temos o INCRA, FAEP, FETAEP, enfim, todo o segmento público que possa contribuir, né, e até o terceiro setor que tiver interesse de divulgar e ampliar, porque nós realmente precisamos deixar a informação clara ao proprietário, auxiliar isso, e a Emater aqui nos auxiliou também nessa fase de cadastro e vai dando continuidade. Se o Aldoir quiser comentar um pouco sobre a proposta aí dos PRAs, que a Emater também tem um trabalho conosco e que vai ser segmentado. Veja, Giovana, é importante esse envolvimento, essas parcerias dentro do Estado, porque nós temos 92% dos imóveis no Paraná são abaixo de 4 módulos. Abaixo de 4 módulos significa que a lei até classifica como pequenos agricultores. Desses 92%, ele abrange 40% da área total do Estado. É um contingente expressiva e é aquele público que a hora que ele precisa fazer um trabalho, ele precisa largar seus afazeres.
porque ele mesmo faz as tarefas da propriedade. E quando ele sai da propriedade, ele deixa de produzir. Então, ele precisa da mão do Estado, dessas parcerias. E o Instituto Emater, nós temos, falando um pouquinho da estrutura, 22 regiões dentro do Estado, com um especialista técnico em cada região. Então, nós temos 22 especialistas técnicos que assessoram os técnicos de campo. Os técnicos de campos eles estão distribuídos em quase todos os 399 municípios, atendendo esse público de agricultores com áreas abaixo de 4 motos. Aí, falando em 92% dos agricultores, dá para se imaginar que já não dá para se atingir o 100%. Mas essas parcerias associadas com outras ações do Estado, elas acabam otimizando e também essas assessorias com assistência privada e barateia um pouquinho mais. Né? Então, a Emater ela faz o cadastro gratuito, ela, por essência, o Estado não cobra os serviços de assistência técnica e extensão rural e desafoga, digamos assim, um pouquinho o setor privado e que acaba atendendo às demandas e aí não encarece tanto o atendimento. Diante dessa questão aí de que quem fez o CAR, praticamente ele se torna responsável para dar o prosseguimento a seguir, de encaminhar para um programa de regularização ambiental e aí fazer um projeto de recuperação de área degradada, é óbvio que dos 48 mil CAR que a Emater fez, vão ser os 48 mil agricultores que a Emater vai atender nessa questão do programa de regularização ambiental. Então, aí restaria mais uma grande quantidade que também tem os sindicatos, tem o sistema cooperativas, né, também que estão atendendo então, através coordenado pela FAEP, FETAEP, FETRAF-Sul, e todos os sindicatos, praticamente, eles adotaram aquele técnico especialista em CAR dentro do sua própria unidade. O Paraná, ele com poucos recursos, até quero parabenizar o Francel, né? O Paraná com pouco recurso conseguiu atingir a meta de que 100% da área cadastrável no CAR praticamente está cumprida. Aí dá para você dizer, olha, um pouquinho mais de 100% da área cadastrável porque tem as sobreposições, que aí agora no modo análise aí já seria uns procedimentos pós-CAR, né? E está sendo adequado. Isso a gente percebe muito no campo, os proprietários que lançaram a sua área no sistema e aí uma pequena sobreposição do vizinho, até pela dificuldade de técnica de se trabalhar com uma ferramenta praticamente nova dentro do Estado. Ela não vai servir como prova fundiária, né? Porque essa briga fundiária é bem antiga no Brasil, né? Principalmente no Paraná, as divisas, tem brigas de divisa. O CAR não vai documentar, né? Milani, isso é importantíssimo isso que você falou. A lei ela veda totalmente o uso do CAR, tudo que foi declarado no CAR, como prova de posse fundiária para guilar, ou para uma ação judicial aí como prova que você era proprietário. Então, hoje, a área que você diz que é tua dentro do CAR, você está contraindo uma obrigação. Você não pode usar aquele polígono do CAR para dizer que a propriedade é tua. Por que é importante falar isso? Porque o proprietário, quando há uma sobreposição, é de interesses das dois envolvidos, ou três, para que isso se esclareça, porque numa eventual ocorrência de um passivo ambiental, um desmate, o IAP ele tem que saber quem que ele vai chamar. Né? Então, se tem 3 pessoas que dizem que são os 3 são proprietários
daquele Daquela crime área. ambiental, os 3 vão ser chamados. Então, o interesse do proprietário definir bem certinho o polígono, a área que é dele lá, ele mora justamente nessa questão aí da responsabilização de uma ocorrência de dano ambiental. Eu posso até adiantar, se a área não é tua, você tem outra pessoa detendo o poder, a posse daquele imóvel, não diga que é tua. Porque se você disser que é tua e essa pessoa que detém a posse cometeu um delito, um crime ambiental, você que vai responder porque você disse que é tua. Certo. Outra coisa, só para me permitir, que é bastante, quando mexe no bolso do agricultor, né, do produtor rural, ele sempre fica nervoso. Então eu gostaria de perguntar o seguinte, nós temos as informações de que muita gente, ao fazer o CAR inicialmente, teve gente que gastou muito dinheiro, né? É preciso gastar tanto dinheiro para fazer o CAR? Tem gente que gastou, eu sei, de áreas que o cara gastou 5 mil, 10 mil reais para fazer o CAR. E gente que não gastou nada. Milani, é assim, o CAR ele é gratuito. É um cadastro que você faz e foi pensado, não no Paraná, foi pensado a nível nacional, que ele fosse fosse fácil, que o agricultor pudesse, em casa mesmo, no computador, que tivesse acesso à internet, acabasse inserindo as informações, mas não foi bem assim. Porque as imagens disponibilizadas elas foram pensadas em umas áreas grandes. E aqui nós no Sul nós temos propriedades pequenas e que não dava aquela visibilidade das divisas. Então a primeira dificuldade foi essa. Outra questão é que quando você joga a informação a ser inserida num sistema de informatização, não é nossa especialidade do agricultor. O agricultor ele é especialista em produzir e produzir bem. Nós provamos, né, que o nosso agricultor produz e produz bem. Mas na parte da informática, nós não temos toda aquela desenvoltura. Então, o que acontece? Para imóveis abaixo de 4 módulos, você não precisava contratar um agrimensor, ir lá e medir a terra para comprovar. Então, esse proprietário com imóvel abaixo de 4 módulos, ele pegava um auxiliar, não precisava ser um técnico, poderia ser o filho um pouquinho mais, com mais prática e desenvoltura na informática, ele poderia fazer. E aí, em cima da imagem, ele desenhava a propriedade, inclusive o sistema ele dava até a quantidade de área em hectares, e submetia ao IAP para dizer se aquilo ali estava conflitando com o vizinho ou não. E agora estamos na segunda fase, que o sistema está observando essas sobreposições e está notificando, não notificando como forma de multa, mas simplesmente está comunicando, olha, a tua propriedade está sobreposta à do vizinho. E os vizinhos, os 2 ou 3 envolvidos, eles devem conversar, né, e observar e ajustar isso aí. Mas sempre com aquele intuito de que ninguém está invadindo terras, né? Partindo aí do princípio de que o CAR ele não faz prova de posse ou propriedade. E ajustando, isso vai demorar um tempo, veja, Milani, isso vai demorar porque todo o sistema ele vai sendo aprimorado. Isso pode ser feito aonde? Isso pode ser feito com a mesma pessoa que fez o CAR, mesma pessoa. Os sindicatos, a gente sabe que para os sócios, para os filiados, ele tem feito esse trabalho gratuito. Para o nosso público da Emater, dentro da capacidade de atendimento, são quase 50 mil, nós atendemos gratuitamente. Para os que adotaram uma assessoria particular, geralmente é aquele técnico que faz o plano técnico, aquele que também tem interesse de ter os dados do seu cliente. Então, são poucos dentro do Estado que realmente recebi reclamações, são poucos, mas houve um valor meio exacerbado aí de cobrança. Mas vejam,
Então, se o produtor procurar direitinho, ele vai achar praticamente de graça na cooperativa, na Emater. Antecipadamente, né? Milena. Você sabe que quando você tem um prazo para ser feito o cadastro, quando você chega nos últimos dias, aí a procura é muito grande. E aí a capacidade física das pessoas que estão dispostas a dar essa assessoria, ela acaba sendo diminuída. E aí entra sempre lá aquela lei da oferta e da procura, né? Então, a pessoa que se antecipou, fez no início e tal, quem buscou uma assessoria particular ficou entre 200, 100, 300 reais aí, mas um CAR bem feito. É um CAR que valeu a pena, né? Para quem procurou a Emater, que era os assistidos da Emater, quem procurou os sindicatos, existe dentro do estado do Paraná, também cabe lembrar que também as Cressóis, tem muitas Cressol que fizeram CAR Sicredi, que fizeram o cadastramento dos seus clientes. E para quem buscou isso de uma forma antecipada, ela pegou um preço barato. O que não dá para confundir é que os serviços de topografia, de levantamento topográfico que usam um GPS caro, que aí é um requisito do INCRA, que é o georreferenciamento da área, é um custo separado do CAR. Para quem fez o georreferenciamento para atender uma lei que exigida pelo INCRA? Isso, é um custo. Mas pode ser usado, o mesmo levantamento pode ser utilizado no CAR, porque são as informações são as mesmas. E tem um próximo passo, né, gente? Depois de realizar, né, o cadastro, de fazer o CAR, vem a regularização ambiental. O que é esse passo e quais são as dificuldades? O que vem daqui para frente? Perfeito, Giovana. Na verdade, nós estamos no universo de 420 mil propriedades, onde o Estado do Paraná, de forma tradicional, vem analisando. Estamos em torno aí de 6 mil análises. Então, se você observar, nós temos um grande desafio. Por isso que veio, então, a proposta então, da automatização, né? Todo esse êxito de cadastro que tivemos no Paraná, fazer uma correção aqui, eu acho que todos os servidores do IAP que fizeram parte desse processo, que me antecederam, né, conseguiram chegar nesses números, né? Então, as 21 regionais do IAP, todo mundo fez um esforço enorme para conseguir que o cadastro seja realizado e foi um grande sucesso. Agora é o momento de analisar e aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. Então, todos que fizeram o cadastro hoje estão aguardando a análise. Nós temos aí alguns procedimentos que, com o decreto agora, ficou mais claro para a gente conseguir analisar esses imóveis, né? Principalmente aqui no Paraná, nós temos aí uma realidade como o Aldair colocou, 92% são dos pequenos proprietários e nós sabemos que esses realmente têm, como o Aldair comentou mais uma vez, uma certa dificuldade na questão da informática, né? E que hoje nós estamos trazendo então essa proposta da automatização para que esse público, que é a grande maioria do Estado, não fique novamente utilizando recursos para conseguir regularizar a sua propriedade. Então, é um grande passo que a gente está promovendo e agora, sendo implantado isso ainda esse mês, né, esse ano, embora estamos no final do mandato, né, mas nós estamos deixando tudo pavimentado para que possa ter uma fluidez maior das análises e o proprietário, o pequeno proprietário, vai ser analisado a sua propriedade, vai identificar a questão de reserva legal, a questão de áreas de preservação permanente, de uso restrito, e vai poder aderir daí, digamos, ao PRA, que vai ser simplificado, onde se ele precisar recuperar alguma coisa, vai ter, o próprio sistema vai fornecer as condições para ele tomar a decisão correta, né, qual a forma que ele vai ter para recuperar, utilizando algumas espécies, inclusive com fins econômicos, né, que a legislação permite que você pode ter benefícios econômicos, inclusive na área de preservação permanente para a agricultura familiar. Isso traz um novo momento na questão ambiental e produtiva no Brasil. Por quê? Porque eu creio que a gente tem que ver hoje, principalmente os pequenos, que ele não tem um passivo ambiental.
na verdade, ele tem uma oportunidade de ter um ativo florestal, né? Ele pode, com viés econômico, plantar algumas espécies que podem dar algum benefício que vai proteger a natureza, no caso, né? Os matos ciliares, enfim, toda a questão dos serviços ambientais, que é um leque muito enorme, não vou tomar muito tempo aqui, mas ele também pode ter um cunho econômico e com isso ele vai se adequar à propriedade, vai conseguir produzir, mas sempre pensando na proteção do meio ambiente. E o Brasil mostrando para o mundo que ele consegue produzir de forma sustentável. Tá certo, eu gostaria de agradecer a participação de todos. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Dair, muito obrigada a participação de vocês dois aqui no Paraná Agro Repórter. Obrigado, Francelo, obrigado, Dair. E o Paraná Agro Repórter volta na próxima semana. Até lá. Mais de 5 milhões de propriedades e posses rurais em todo o país já fizeram o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Mas preste atenção, se você fez o seu CAR e tem áreas que precisam ser recuperadas, é hora de se juntar ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Lá você pode escolher como vai fazer para deixar tudo certinho nas suas terras. Vá lá na Central do Proprietário e Possuidor Rural, www.car.gov.br e veja como fazer. O CAR já é um sucesso. Agora é hora do PRA. É pra já!